Existe alguma vantagem em usar operações a termo? Existe, Carlos. Existir existe, tá? Mas para a maioria, toda vez que você me vir falando sobre termo, você vai me vir falando mal. Por que que eu vou te falar isso? Isso não quer dizer que eu não faça. Mas o termo, ele funciona para quem tem muita grana. A imensa maioria das pessoas que operam na bolsa brasileira, pessoas físicas, né? Não tem muita grana. Então o cara vai fazer termo e vai se explodir. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e muita sensibilidade na hora de falar, porque eu estou falando para um público que não tem a capacidade financeira que eu tenho e outros, e aquilo que dá certo pro Warren Buffett não vai dar certo necessariamente pro João Machado, né? Ou pro João Carlos, ou pro Pedrinho. Não vai. Por quê? Porque o bolso do cara é diferente. Então, termo é necessariamente ruim? Não. Por exemplo, eu tenho uma certa grana guardado em renda fixa. Então eu tenho meu dinheiro guardado em renda fixa. E aí, agora, por exemplo, no final do ano, a bolsa começou a subir. Eu tinha alternativas. O que eu poderia fazer? Eu podia desaplicar o meu dinheiro da renda fixa, onde ele está aplicado com, cara, com resultados excelentes que eu não vou conseguir tão cedo. Os números que eu consegui na renda fixa, eu não consigo tão cedo. Vai levar, sei lá, anos para eu conseguir novamente aqueles mesmos números. Tá? Então, eu não quero perder aqui. São investimentos de longo prazo, com títulos, porra, de valor elevadíssimo, com taxas elevadas que eu não quero perder. Mas eu não queria perder também parte da subida. Tá? Como fazer se eu não tenho mais dinheiro? Meu dinheiro está aplicado. Aí eu faço um termo. Então você vai lá, o termo nada mais é do que um empréstimo, para quem não sabe. Então você vai na corretora ou em qualquer lugar e você pega um empréstimo. Que eles gostam de, para não dizer que você pegou um empréstimo, eles botam um outro nome, termo. Aí você vai lá e pega um empréstimo. Esse empréstimo ele é direcionado especificamente para uma operação. Então eu não posso pegar um empréstimo na corretora, tirar o dinheiro e comprar um carro. Não. É diretamente para isso. Então você vai lá e faz um termo para a compra, supondo, de Petro. Então o cara chegou e fez aqui, sei lá. Quando o Petro rompeu essa região aqui, o cara fala assim, pô, beleza, rompeu aqui, eu queria comprar Petro. Só que o cara fala, não tem dinheiro. Ele tem dinheiro aplicado. Como ele pode usar o dinheiro aplicado sem desaplicar para tentar pegar essa subida, fazendo um termo? Então ele faz um empréstimo cujas garantias são as ações da Petro, tá? São as ações que ele vai operar. Ele tem que dar essas garantias. E ele dá a grana como garantia. Então eu faço o termo e dou a minha grana lá, meus CDBs, os meus negócios, em garantia. E a Petro, eu vou operar. Eu falei aqui que eu dou a ação da Petro em garantia, mas não é a ação da Petro, eu dou o meu CDB, tá? Desculpa aí pela confusão. Então eu dou meus CDBs lá, meus tesouro direto, tá, em garantia. Como esse empréstimo aqui as corretoras fazem com um valor razoavelmente mais baixo do que um empréstimo comum, se eu entrar no banco e pedir um empréstimo, eles vão cobrar um juros muito mais altos do que a operação de termo. Por quê? Porque a operação de termo tem uma garantia. Você tem o dinheiro. Enquanto que você chega no empréstimo, num banco para pedir um empréstimo, você não tem nada, seu risco é maior, seu juros é maior. Aí o cara vem aqui, compra as ações, se der certo, a ação subiu, o cara desfaz o trade, libera a garantia, que continuou rendendo enquanto isso, lá na renda fixa, eu não desapliquei o dinheiro e eu peguei parte dessa subida aqui. Então, isso é termo e é assim que se usa. Ou melhor, é assim que se deveria utilizar. A maior parte das pessoas vai usar termo de que forma? Bom, o cara não tem um grande capital, ele não tem esse capital aplicado numa coisa que ele não pode desaplicar, ou não quer desaplicar porque o rendimento é sensacional. Ele tem o dinheiro, mas um dinheiro que está aplicado, sei lá, numa ação mequetrefe qualquer, e ele dá aquela ação como garantia. Ele faz o trade aqui no negócio, por quê? Porque ele está alavancando. Quando você faz isso, você está alavancando. Tá? Só que uma coisa é alavancar com o dinheiro que eu tenho, outra coisa é alavancar com o dinheiro que eu não tenho. Supondo, eu tenho 5 milhões de reais em títulos. Aí eu venho aqui e pego um termo de 500 mil reais. Quanto que eu peguei de quanto que eu estou alavancando? Eu estou alavancando em 1/10 do meu valor. E eu pego essa subida. Outra coisa é eu falar, quanto que eu tenho de dinheiro? Eu tenho 100 mil reais.
Quanto que eu pego de empréstimo? 100 mil reais. Quanto que eu estou alavancando? 100%. O outro era 10%, esse é 100%. E aí, se der certo, beleza, ganhei dinheiro. Mas e se der errado? É nessa hora que as pessoas não se dão conta de que quando dá errado, isso aqui cai, e isso aqui cai, boa parte das vezes a corretora, o banco e tal, eles estão vendo o que, que você fez. E eles vão pedir um reforço de garantia. Mesmo você tendo dado a garantia lá, boa, sólida, firme. Mas como o seu capital é grande, que o que você pegou de empréstimo é grande frente àquilo que você deu de garantia, eles vão pedir reforço. E aí você não tem. Por quê? Porque você se alavancou. Aí quando não tem, eles também podem resolver o termo antecipadamente. E isso é um risco. Sempre que você operar com dinheiro emprestado, você corre o risco de uma chamada de margem. Não é muito comum em termos. Não é muito comum, mas pode acontecer. E se acontecer, vamos dizer, a Petro subiu mais de 10%. Mas ela poderia ter caído os mesmos 10% e você está posicionado aqui, e aí a sua chance de ter uma chamada de termo era ruim. Mas o termo tem esse problema. É uma coisa que você está alavancando, e a maior parte das pessoas que tenta alavancar, alavanca com dinheiro que eles não têm. Ao contrário do cara que tem grana, que alavanca com dinheiro que ele tem. E esse dinheiro é um ativo rendendo em outro lugar. Então agora eu fico com 2 ativos rendendo. Se eu perdesse aqui, eu perderia perderia os juros do termo e ainda perderia grana aqui. Mas isso representaria, no exemplo que eu dei, 10% do meu valor. E se eu perdesse aqui 10%, isso representaria 10% de 10%. Então representaria 1% do meu capital. Muito pouco. O cara que alavanca com 100% ou mais, tem gente que alavanca com mais, e tem, infelizmente, corretoras que permitem esse tipo de coisa com mais. O cara, quando ele perde os tais 10%, ele perde 10% não sobre 10%, ele perde 10% sobre 100 ou 150 ou 200% do seu capital. Aí, meu irmão, o cara tá muito, muito mal, e é por isso que as pessoas falam tão mal de termo que o resultado, para a imensa maioria, é quebrar. Porque a alavanca é igual day trade, o cara alavanca errado. Day trade é muito bom para alavancar quando você tem capital. E justamente quem faz day trade é justamente quem tem menos capital, quando não deveria ser. Day trade é para quem tem muito capital e não para quem tem pouco. Só que as pessoas se aproveitam de que é barato fazer e alavancam e arrebentam. Certo? Boa parte das armadilhas de mercado para as pessoas físicas estão justamente em ser barato, como o termo é barato. O termo é muito barato de fazer. E as pessoas fazem isso e se arrebentam.